Graça e paz, irmãos. Tudo na bênção? Tudo tranquilo? Como é que foi seu domingo? Foi bom? Vamos falar de novo, né, irmão? O que foi essa Santa Ceia hoje de manhã, né? Que manhã maravilhosa foi essa. Você que não veio, deixou de ganhar. Foi bênção demais. Jesus é muito bom, a presença dele sempre é real em nosso meio, né? Mas tem dias que ele resolve fazer de forma muito diferente. E essa manhã foi uma manhã maravilhosa. Que bom que eu estava aqui. Que bom que você que veio também estava aqui. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, abre aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Quero confessar aos irmãos que na nossa reunião nós, de certa forma, decidimos por alguns temas a cada mês, mas alguns ficam mais visíveis, né, dentro do contexto da palavra que foi ministrada. Para quem está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, não participa da nossa conferência de 12 dias proféticos em dezembro. Esse tema surgiu... Não, varão, o tema, varão. Agora está com rapidez, né? É porque eu pedi para abrir Mateus, não é isso? Tá bom, valeu. Esse tema surgiu dentro da mensagem, então, ministrada no dia 2 de dezembro, tá? E nós queremos ser fiel à mensagem que foi pregada, não da maneira que o profeta veio pregar aqui, o ministro, que foi o Bruno Moura. Porque Deus dará a cada um de nós que subir aqui a cada domingo, a graça e o conhecimento da sua palavra, da sua revelação, dentro desse tema, acessando o desconhecido. Confesso que eu fiquei meio embaraçado um pouco com algumas questões, enquanto eu só olhava para o tema. Enquanto eu só olhava para o tema, eu ficava, Deus, tá, o que o Senhor quer? Enquanto eu só olhava para o tema, tá bom, Deus, não estou entendendo. Aí eu li a mensagem do Bruno. Porque, na verdade, 3 aspectos dentro da mensagem do Bruno, eu preciso refletir isso aqui ao coração de vocês, para vocês entenderem o caminho que nós vamos entrar. 3 coisas que o Bruno falou, uma delas foi essa, que o cego começou a enxergar, então ele começou a acessar o desconhecido. Então a mensagem que o Bruno vai pregar é do cego que Jesus faz o lodo, coloca nos seus olhos e manda ele lavar no tanque. Quando ele vai lavar no tanque, ele é curado. E quando ele é curado, ele começa a enxergar. Ele não via, agora ele começa a ver. Então nessa que ele começa a ver, o Bruno vai dizer então que ele vai acessar o desconhecido. E aí eu reli a mensagem dele e ficava parado nesse tema, acessando o desconhecido, e estava difícil construir alguma coisa. Mas o Espírito Santo, ele é lindo, ele nos leva para um caminho, e você vai entender comigo o caminho dessa palavra que ele quer ministrar ao seu coração. Você diga graças a Deus. O texto que eu quero ler é Mateus 28, os últimos versículos de Mateus 28. Os últimos versículos, 19, versículo 19 e versículo 20. Ele diz, Jesus diz, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim dos séculos, até o fim do mundo. Queridos, eu quero ir bem devagar com essa mensagem, até porque eu tenho dito para a pastora que eu tenho mudado alguns hábitos da minha vida. E eu confesso que eu tenho vivido ao longo de muitos anos acelerado. Talvez não transpareça, mas eu vivo acelerado. E esses dias que os irmãos sabem que eu fiquei doente, foram 6 dias terríveis, 6 dias horríveis. E nem quando o médico tentou me operar, que não era para me operar, eu fiquei tão ruim assim como dessa vez. Só que o profeta, no sábado da festa da igreja, que era o dia que eu iria ministrar, ele não estava em condições nenhuma, mental, física, nada. Eu estava só vivendo porque ele estava permitindo ainda viver, eu acho. Acho não, creio. Mas o profeta disse aqui que foi o próprio Deus que me deu uma paralisada, uma parada na minha vida. E aí uma das coisas que eu caí em si foi: eu preciso mudar os hábitos da minha vida. Eu comecei, depois desse processo de 6 dias, eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida. E uma das coisas que eu comecei a mudar na minha vida é que eu não mais acordo 6 horas da manhã. A não ser que alguém estiver precisando de mim, e aí eu vou acordar 6 horas da manhã. Eu entendi que todas as vezes no decorrer de 7 anos e alguns meses, que eu pisava dentro da empresa e falava: esse lugar é teu, olha o que eu preciso hoje, eu preciso do teu agir. Eu entendi que eu já disse isso para ele durante 7 anos e alguma coisa, então ele já sabe que de fato o lugar é dele, que a minha vida é dele, e ele que precisa fazer todas as coisas. E eu falei que a partir então desse período agora, do meu processo de mudança em algumas coisas da minha vida, eu não mais vou me preocupar tanto como eu me preocupava. Eu disse para Deus: eu não quero mais ser o primeiro e o último. O primeiro a chegar, o último a sair. Mas pastor, é o dono do negócio que bota a mão na frente, que está à frente, sim. Sim. Mas se a gente não entender que pessoas que estão ao nosso lado têm capacidade para fazer, a gente vai ficar sempre à frente de coisas. Isso é relacionado à vida, amém? Isso é relacionado principalmente também à igreja, porque eu e Nianda, nós não fazemos a igreja romper ou ter vida sozinhos. Nós temos pastores e líderes dentro desse lugar. Então, se eu não estiver aqui, como eu não estive alguns dias, a coisa aconteceu, sim ou não? A mesma coisa é lá, e eu falei para Deus: Deus, é sua, te pertence, o Senhor sabe os meus planos, meus projetos, aonde eu preciso chegar, o que eu preciso fazer com as rendas dentro desse lugar, mas eu não vou morrer dentro desse lugar. Então esse meu processo de 6 dias me fez refletir em algumas coisas da minha vida. E uma delas foi caminhar e não correr. Caminhar e não correr, e um dos problemas que eu tenho hoje, físico, no meu joelho, foi porque eu estava correndo demais e caminhando pouco. Porque o meu sonho era um dia, Diego, fazer a maratona de 40 km. E eu falei: eu estou avançando e eu acredito que esse ano eu consigo fazer pelo menos a meia maratona de 23. Porque eu já tinha feito de 5, já tinha feito de 10, já estava correndo quase 16 km tranquilo, dentro do meu tempo, é claro, por questões
espirituais e trabalho, então não tinha tempo para correr os 23 nos meus treinos, mas eu sabia que eu poderia chegar lá, nem que fosse em 2 horas. Mas eu sei que eu conseguiria chegar, porque eu estava sentindo a resistência do meu corpo. Só que aí Deus começou, a trabalhar e falar, tá bom, você precisa caminhar mais do que correr. O que isso aí vai ocasionar na sua vida? Qual êxito você vai ter com isso daí? É que tem coisa que a gente busca, irmão? Porque a gente gosta, mas a gente tem que saber se Deus está gostando, né? Tem que saber se Deus está gostando do que a gente está fazendo, irmão. E aí eu entendi nesse meu tempo aí que eu preciso caminhar, e correr não dá. O que você está querendo dizer com isso, pastor? É porque eu vou ministrar a mensagem aqui bem lento para você, bem devagar. Eu disse lá em casa essa semana, eu vou pregar meio batistão domingo. Batistão é aquele negócio, bem centrado ali, bem devagar, bem pausado. Até brinquei com meu filho, falei assim, bota o pedestal para mim. Aí, tá de brincadeira, duvido. Você vai meter a mão naquele microfone e vai sair correndo. Não. Ele não levou a sério e não botou o pedestal, Mas tudo bem, eu vou tentar ficar parado aqui, tá? Aqui, centrado. Amém? Então olha para quem está do seu lado e diga para ele assim, caminhando, você vai chegar. Tem nada a ver com a mensagem, irmão. Isso é um testemunho meu do que eu vivi. E eu preciso partilhar com os irmãos. Vamos lá. Acessando o desconhecido. Como eu disse, eu estava refletindo muito no tema, muito parado no tema. E também, de certa forma, lendo e relendo muito a mensagem do pastor Bruno. E aí, diante disso, eu estava meio que confuso ao construir essa mensagem. Dar um caminho, um norte para essa mensagem. Talvez para outros que vão subir aqui vai ser mais fácil ministrar ou vai ter mais facilidade em construir. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco perturbado com não estar conseguindo fluir para ministrar hoje aos irmãos e a quem nos ouve. Mas eu quero começar por aqui, irmão, baseado nesse texto de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Um dos ensinamentos de Jesus para os seus discípulos. E eu quero caminhar aqui, iniciando essa mensagem, dentro desse contexto de ensinamento de Jesus para seus discípulos. Esses ensinamentos para os seus discípulos tem nessa narrativa do texto de Mateus 28, Jesus agora dizendo para eles, vai, ide, fazei discípulos. Ou seja, aqui é um contexto de um liberar de Jesus para os seus discípulos. Aqui é uma palavra onde os discípulos andaram com Jesus e agora Jesus está dizendo para eles irem avante, irem à frente, caminharem a um propósito, na verdade, caminharem a uma missão. A missão dada é, ide, fazei discípulos e batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aqui alguns discípulos com uma missão, e essa missão liberada pelo próprio Cristo. O seu discipulador agora disse para os seus discípulos, vai e fazer discípulos. Vocês estão liberados para essa missão. Vocês estão liberados para esse propósito. Vocês estão liberados para o plano do reino de Deus na terra. E é por isso que eu escolhi vocês. Então, ide, vai, façam, manifestam o que vocês viram outrora acontecer.
Então Jesus vai liberar os seus discípulos para caminhar, avançar. Mas o que eu acho interessante nisso, quando Jesus vai dizer para seus discípulos, aí a gente precisa voltar ao tempo, à história, ao chamado de cada discípulo, porque para Jesus, no capítulo 28 desse evangelho de Mateus, liberar eles, é porque já estava chegando o tempo de Jesus subir aos céus. Estava chegando o tempo de Jesus voltar aos céus. Estava chegando o tempo de Jesus não mais estar com os seus discípulos. Porque nós sabemos da história, morreu, terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus. E agora quem vai ficar? Quem aprendeu. Quem permitiu ser ensinado para levar à frente o propósito e a missão do Mestre. O propósito e a missão do reino de Deus na terra, por intermédio desses homens, que a gente precisa voltar aqui às escolhas deles. As escolhas de Cristo também por eles. As escolhas deles porque a gente vai saber que alguns retrocederam. A escolha de Cristo, mesmo que alguns retrocederam, mas Cristo, sabendo que iria retroceder, assim mesmo ele escolheu, assim mesmo ele separou, e assim mesmo ele permitiu caminhar com ele a longo 3 anos e alguns meses. O tempo do seu ministério na terra, Cristo, nosso Senhor. E a gente vai ver que Jesus então vai fazer a escolha e começar a ensinar os seus discípulos de uma maneira muito clara, irmão. Jesus, ele não, eu acredito que ele não era polêmico. Como hoje em dia tem tantas polêmicas dentro da teologia. E é cada um com o seu conhecimento. É cada um com a sua visão, baseado na Bíblia, segundo a sua teologia. Ok. Só que eu vejo Cristo ensinando qual teologia? Qual teologia Cristo ensina para os seus discípulos? Batista? Pentecostal, neopentecostal? Qual é a teologia de Cristo ao ensinar os seus discípulos? Cristo vai ensinar uma teologia para os seus discípulos quando ele se reúne os 12 brigar, se debaterem, saírem da sala de um com o outro, porque a teologia de Pedro é diferente da de Mateus, que é diferente da de Tiago, mas todos mesmo foram ensinados pelo mesmo Cristo. Não, Cristo vai tratar o evangelho, Cristo vai tratar a missão do reino com os seus discípulos na terra de uma maneira clara, de maneira simples, de maneira fácil de se entender. Então Cristo separa os seus discípulos se atentam a ir com ele, a estar com ele, aceitam estar com ele, e eles vão caminhar. E Jesus, em Mateus capítulo 5, do 13 ao 16, não precisa pôr no telão, anote aí para você depois se quiser ler, porque eu também não vou ler. Eu só quero dizer rapidamente o que trata o texto. Mateus 5, 13, 16, Jesus vai ensinar eles a ser sal e luz para o mundo. Jesus vai parar com eles e vai ensinar eles a ser sal e luz para o mundo. Jesus estava dizendo uma palavra-chave para eles: vocês são referência no mundo.
Sal e luz. O sal não para salgar, mas para dar o tempero certo. E a luz para quem está na escuridão, vocês ser luz para iluminar. Então quem está na escuridão, quem está nas trevas, vê que há luz em você. Há algo que resplandece diferente em você. Jesus está dizendo para os seus discípulos, não é uma palavra-chave, sejam referência na terra. O que eu vos ensino sobre o sal e a luz, o que eu quero de vocês como sal e luz na terra é discípulos de referência, um Igor referência. O que eu quero de vocês na terra é um Daniel referência. Eu vos trago para andar comigo, caminhar comigo, vos ensinar sobre a missão de vocês, que futuramente eu vou liberar vocês. Mas vocês precisam entender o que significa o sal e a luz para o mundo. E o sal e a luz para o mundo significa ser referência, ou seja, como vocês precisam se apresentar ao mundo, como vocês precisam se apresentar às pessoas, como vocês precisam se apresentar a quem está nas trevas, aleluia, a quem não tem nada na vida, como sal, irmão, e precisa ter uma vida de fato equilibrada. São vocês que vão colocar a pitada de sal certo no mundo, ou nas vidas das pessoas, para que elas se tornem referência, como eu digo, que a partir dessa palavra, o que eu quero de vocês é que vocês sejam referência. Eu estou dizendo nessa noite, que nós temos um Cristo, que nós temos um Senhor que vai formar discípulos para uma missão, para viver um propósito. E nessa demanda de fazer esses discípulos, Ele vai ensiná-los de maneira simples e clara e muito objetiva. E Jesus é prático. E Jesus é prático no seu ensinamento. E nessa noite então, eu aplico sobre a minha vida e sobre a sua vida. Será que eu e você estamos sendo referência nesse mundo corrompido como ele está? Conversando essa semana com a pastora sobre algumas questões, e uma das questões que eu disse para ela: filha, a gente está vivendo sim tempos, não é claro em todos os lugares, mas se a gente já está vivendo um tempo na terra de Sodoma e Gomorra, aonde o ser humano é amante de si mesmo, aonde o ser humano só vê o seu prazer, aonde o ser humano só investe em você mesmo, aonde o ser humano só olha para você mesmo e tantas outras coisas mais por aí afora. Me compreenda nessa noite, irmãos. Por que, pastor? Joga na mídia social. Joga nas redes sociais e começa a ver o que está acontecendo no mundo. É tantas coisas horríveis que não me cabe falar aqui, porque não esse é o foco da mensagem. Mas a verdade é, irmão, que a gente está vivendo um tempo, e esse tempo está muito difícil, só que ele está convidando eu e você para manifestar o quê? A referência, como sal e luz nessa terra. Segunda coisa, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do 33 ao 37, Jesus vai ensinar os seus discípulos a ser homens bons, para que venham dar bons frutos. Jesus vai dizer para eles: eu quero vos ensinar a ser homens nessa face da terra bons, porque chegará um tempo que o homem maligno ou mal vai se manifestar de maneira assustadora.
Irmãos, essa semana agora você deve ter visto isso, porque nós vimos, é a realidade do Rio de Janeiro. Corta isso. Infelizmente, a nossa política ela já vem corrompida de anos, não é de agora, irmão. Não é com partido A, partido B, partido C, esquece isso. A gente tem uma política corrompida de centenas de anos, não é de agora. A verdade é que a paixão humana pelas coisas terrenas, a paixão por essas coisas terrenas, é que tem levado o homem a piorar os seus desejos por coisas terrenas, principalmente o poder. E através disso a gente está vendo tudo que a gente está vivendo. E ver, irmãos, uma casa ser destruída pela quantidade de tiro que aquela casa tomou, porque os policiais ficaram ali encurralados. Granadas sendo lançadas ali para matar aqueles policiais. E a quantidade, meu irmão, de tiro, para mais de 200 tiros naquela parede. E tiro de fuzil, irmãos. Antigamente, irmão, quando eu via alguém armado com uma pistola, eu dizia, caraca, esse cara é muito brabo. Uma pistola. Isso há 35 anos atrás. Por que, pastor, você está dizendo isso? Corta, irmão. Porque eu tenho um tio que ele, um tempo da vida dele, andou em umas coisas erradas. Eu não sabia porque eu era criança. Mas quando eu chegava na casa dele, tinha 2 armas em cima da estante. E uma era um chamado 38, outra era um chamado 32. 32 hoje é arma de criança. Uma criança que eu digo de 2 anos de idade, 3 anos de idade, porque tem criança, meu irmão, dentro aí desse negócio aí, militarismo demoníaco, com 12 anos de idade, carregando fuzil. Então quando eu digo criança numa faixa etária de 2 anos, 3 anos de idade. Se ainda existe o 32, nem sei se existe mais, né? O mais temido da minha época que eu ouvia dizer era o 22, irmão. Por quê? Porque o 22 tinha uma bala que só um tiro, ela percorria o teu corpo e te matava. E eu testemunhei um homem em Cabuçu que ele morreu com um tiro de 22 na perna, David. Ele morreu à beira do poço da casa dele com um tiro de 22 na perna. O bandido foi lá e deu um tiro só na perna dele e foi embora, irmão. Aí hoje, irmão, eu não sei quantos tiros de fuzil para matar alguém. O que é isso, pastor? É raiva no coração do ser humano. E eu aplico isso como os dias de Sodoma e Gomorra. Apesar de os dias de Sodoma e Gomorra falar de outra prática, mas são as paixões humanas pelas coisas da terra, por esse poder, irmão. Poder esse que a gente tem visto, infelizmente, homens malignos sendo levantados. Aí Jesus vai dizer para eles: eu quero ensinar vocês a ser homens bons, que dão bons testemunhos. Eu quero que vocês sejam nessa população que vai chegar os dias maus por causa do homem mau. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Ei, olhe para cá. É pelo fruto que se conhece a árvore. Aleluia. Aleluia. Eu já pensei muito na minha vida em estar no meio dos grandes. Estar, Alex, em uma evidência muito maior. Eu já pensei muito sobre isso. Hoje nada disso me importa, sabe por quê? Porque eu não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu não vou conseguir não, mas eu não vou conseguir conviver ou viver com pessoas que não dá crédito a quem tem uma conduta diante de Deus, como Jesus deixou ensinado.
Mas pastor, o senhor pode chegar lá e fazer a diferença, sim. Mas infelizmente os homens estão entregues às paixões. Então hoje para mim isso não faço questão nenhuma. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Deus quiser levantar, Ele vai levantar. Mas hoje não me importo com isso, que Deus levante outros. Aleluia. Mas se a gente estiver nessa terra, nesse mundo, com quem a gente estiver, Jesus está dizendo para os seus discípulos: é pelo fruto que se conhece a árvore. É pelo fruto que se conhece a árvore. Deixa eu caminhar, irmão, pelo amor de Deus, ora, para. Terceira coisa que Jesus vai ensinar aos seus discípulos é Mateus 14, 13 e 21. Vem comigo e você vai entender, preste atenção. Fique ligado aqui. Terceira coisa que Jesus vai ensinar aos seus discípulos é Mateus 14, do 13 ao 21, ele vai dizer para os seus discípulos: vai ensinar a ter compaixão pelas almas. Que palavra é essa, pastor? Essa palavra é a palavra da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha só, a palavra-chave que eu quero deixar para vocês é: sejam solidários. Seja solidário com quem quer que seja, porque eu estou vos ensinando. No meio de vós houve palavra para despedir a multidão. No meio de vós houve palavra de que nem tantos denários compraria pão para dar para esse povo todo. No meio de vocês, no meio de nós, discípulos que estão comigo, teve quem não compreendia que tem que ser solidário com quem quer que seja. E eu estou ensinando a vocês nessa multiplicação de pães e de peixes que é possível sim ser solidário em meio a um povo que não está nem ligando para quem não tem. E quem tem está querendo ter mais. Eu estou vos ensinando, fazendo-vos entender com essa multiplicação do peixe o que é ser solidário. Então vai e sejam solidários. Quando vê que alguém não tem, você é o canal para dar. Você é o canal para abençoar. Você é quem eu chamei para ser solidário no meio de um povo que está vivendo dificuldades e são poucos que se levantam para ajudar, para ser solidário. Então Jesus vai ensinar eles a ter compaixão pelas almas. As almas que estão ali já há horas, há tempo ouvindo Jesus, andando atrás de Jesus, e todos estão com fome. E Jesus vai ensinar os discípulos. Ei, lembre comigo que eu disse que Jesus vai ensinar os seus discípulos de maneira clara, de maneira objetiva e de maneira simples. Na prática, Jesus está ensinando eles. Jesus está fazendo eles viver o tempo que está andando com Ele, o Cristo, e fazendo-os entender o que é que o mundo precisa de nós. Eu estava ouvindo alguém falar essa semana, acho que foi o Theo, e ele estava dizendo que chegaria o tempo, e eles já diziam isso lá atrás, que chegaria o tempo que os políticos iriam precisar do voto evangélico. E já chegou esse tempo, irmão. Isso não é para nos vangloriar, aleluia, não. Isso não é para glorificar o homem. Isso é para exaltar Deus e dizer: o evangelho de Cristo está crescendo. A igreja está se expandindo. Opa, mas tudo aquilo que se expande e cresce precisa ter preocupação. E aí vai a grande preocupação. É que pessoas vão lidar com partidos. E Jesus não é um partido. Jesus é o Messias ressurreto da igreja de Cristo na terra. Ok? Olha cá, nós hoje temos sido maioria, os evangélicos têm sido maioria.
Mas e aí, pastor? E aí que eu quero saber se essa maioria tem sido solidária, como Jesus deixou escrito. Poderia-se fazer uma pesquisa e buscar ver e saber, no meio de nós, como que está o solidarismo. Como que está o ensinamento de Cristo, para que os seus discípulos venham ser solidários, porque tinha milhares e milhares de pessoas passando naquele momento um desejo de comer algo, estavam com fome. E Cristo vai dizer para ele, compaixão por eles, porque nós não podemos despedi-los assim, então é nós que vamos dar também o que de comer para eles. Jesus estava ensinando a eles a serem solidários. Você está comigo? Diga amém. Quarta coisa que Jesus vai ensinar está em Mateus 14, 22, 36. Observe que eu só estou no Evangelho de Mateus. Eu li Mateus 28, 19 e 20, estou retrocedendo, voltando alguns capítulos diante dos ensinamentos que Jesus estava dando aos seus discípulos. De maneira clara, simples e prática, de maneira muito objetiva, para que viesse levar à frente. Então Jesus, em Mateus 14, do 22 ao 36, vai ensinar aos seus discípulos a não ter medo das dificuldades. E qual significa o texto? É quando Jesus aparece, aleluia, no meio do mar, no meio do nada, aleluia, alguém diz, se é tu, manda ir ter contigo, e Cristo diz, então vem, e Pedro é o que desce do barco, e começa a andar sobre as águas. Você conhece esse texto? Jesus aparece do nada no meio daquela água, daquele mar, para ensinar eles o que? A não ter medo em meio às dificuldades. Cristo está ensinando para eles o seguinte, olha só, eu vou embora, e vocês vão ficar, e quando vocês ficarem, por onde vocês andarem, vai ter dificuldade, vocês vão viver dificuldade. Então, irmãos, a gente precisa parar às vezes, de dizer que o nosso problema é maior do que o do irmão, o meu é maior do que o da irmã. Não, irmão, cada um tem o que merece por Deus. Cada um recebeu o seu problema de Deus. Então cuide do seu problema. Resolva o seu problema. Avance com o seu problema. Por quê? Porque você tem um Cristo que é poderoso para fazer milagre na tua vida. Não sou eu que faço milagre na tua vida. É Cristo que faz milagre na tua vida. Como disse a pastora aqui hoje pela manhã, tem pessoas que acham que nós pastores somos blindados. Nós não temos sentimentos, nós não ficamos tristes, nós não choramos. E aí eu avanço, parece que nós não temos problemas. Parece que nós também não sofremos, às vezes, com alguns problemas de saúde, como alguns sofrem. Parece que nós somos blindados a não absorver coisas ruins e só coisas boas. Então Jesus está dizendo para mim e para você, não tenha medo. De quê? Das dificuldades. E qual é a dificuldade no cenário? É ir ter com Ele. Porque eu estou num lugar de segurança. E sair do lugar de segurança para ter com Ele é fazer o mesmo, meu irmão, do que Ele estava fazendo. Lembra do que eu disse? Bons frutos é fazer o mesmo que Ele fez. É caminhar a fazer a mesma coisa que Ele fez. E agora, eu estou no lugar de segurança, barco. E eu, para ir ter com Ele, eu tenho que andar sobre as águas. Aí Ele está dizendo, é essa dificuldade que vocês vão viver. No decorrer dos dias, dos meses, dos anos da vida de vocês. Mas eu estou ensinando nessa prática a não ter medo das dificuldades que sobrevirão na vida de cada um de vocês. Jesus é prático, irmão.
Não há uma teologia aqui. Há uma praticidade em entender o que Jesus queria dos seus discípulos e o que Jesus quer da igreja dele nos dias de hoje. Se somos discípulos de Cristo, temos que parecer com Cristo e não parecer com o irmão ou com a irmã. Quinta coisa que Jesus vai ensinar para seus discípulos é: vocês precisam viver intensamente no propósito. Vocês precisam viver intensamente pelo propósito. Mateus 27, 38. Esse eu quero ler. Mateus 27, 38. Estou caminhando para encerrar. O 38 vai dizer: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Um à direita, um à esquerda e um à direita. Um à direita e um à esquerda. Jesus no centro, um ladrão à direita, um ladrão à esquerda. E Jesus, ele está ali para os homens como Jesus, sim ou não? Está com medo, irmão? Jesus estava ali como Jesus para os homens, sim ou não? Não, irmão, diga não. Ou melhor, ele estava ali como Jesus? Ele estava ali como Jesus para os homens? Não. Não. Porque se ele fosse realmente reconhecido pelos homens, ele não tinha subido na cruz. A Bíblia vai dizer o quê? Entre os malfeitores, o meu Cristo foi feito. Então ele estava ali como o quê? Como um ladrão, como um malfeitor, como um bandido, como alguém com o que estava à direita e à esquerda dele. Jesus no centro, como os demais. Por quê? Porque só morria naquele tempo na cruz da maneira que Cristo morreu e da maneira que ele foi esbofeteado, chicoteado, quem era malfeitor, quem era ladrão, quem tinha feito um crime muito grande. Ele era Jesus, ele estava ali em espírito como Cristo. Ele estava ali em carne como Cristo, ele estava ali como Rei dos judeus, Senhor dos senhores. Mas para quem estava fazendo aquilo com ele, ele era só mais um ladrão da esquerda ou da direita. Tanto é que antes de levar Cristo à cruz, antes de levar Cristo a ser esbofeteado, alguém diz assim: solta quem? O Cristo ou Barrabás? E a população grita o quê? Barrabás. E quem era Barrabás? Um bonzinho na população, um bonzinho no meio de nós, não. Era um homem mau, perverso, maligno, instruído, vivendo pelas coisas do diabo, infelizmente. E mandam soltar Barrabás. Então Cristo está ali como um malfeitor, mas ele está ensinando para os discípulos: vivam intensamente pelo propósito. Em outras palavras, ou melhor, numa palavra mais chata, ele está dizendo para os discípulos: tenha paixão pelo propósito que eu vou vos entregar. Tenha paixão por aquilo que eu tenho, que é vir e morrer na cruz, sendo que eu não precisava, mas eu vim para morrer na cruz, por amor à vida de vocês. Ou seja, eu fui apaixonado até o fim do meu propósito, porque eu tenho um propósito e eu vim cumprir ele. Ô irmão, Cristo está dizendo para os seus discípulos: viva intensamente o propósito, viva intensamente pelo propósito. Alguém pode pensar: pô, pastor, Cristo viveu por paixão. Depois eu vou te explicar o que é paixão. Mas essa paixão aqui está ligada ao desejo do amor dele. No final eu te explico o que é paixão.
porque só morreria na cruz do Calvário por uma humanidade pecaminosa, pecadora, alguém que amasse, e não só alguém que tem paixão. Então essa paixão aqui é o desejo desse amor. Aí ela se manifesta, Luciane, através da paixão, porque a paixão te leva a coisas, te leva a situações. O amor, ele é mais centrado, e Jesus, ele está totalmente centrado, aleluia, em morrer naquela cruz do Calvário, por causa da minha vida pecador, por causa da tua vida pecador. Oh, glória a Ele, louvado seja o nome dEle. Jesus está ensinando eles, então, sejam apaixonados intensamente, sejam intensos no propósito. O propósito que eu vou deixar para vocês, que vocês precisam viver e manifestar. Ok, olha cá, deixa eu caminhar aqui para encerrar. Pastor, não entendi nada ainda sobre a sessão do desconhecido, ok? Eu só te contei todo um contexto da trajetória de Jesus com os seus discípulos, porque eu precisava desse contexto para entrar aqui. Porque Jesus, ele, repito isso, já deve ser a terceira ou quarta vez, ele é simples nos seus ensinamentos. Jesus é simples nos seus ensinamentos. Jesus é prático naquilo que ele ensinou os seus discípulos. A gente precisava refletir isso nessa noite. Para que a gente possa acessar esse desconhecido, a gente precisava refletir da maneira que Cristo tratou cada um que ele escolheu. E analisar a nossa vida e ver como estamos vivendo segundo o tratamento de Cristo naquilo que estamos vivendo, naquilo que estamos passando. Como nós estamos vivendo nesse mundo, como nós estamos manifestando o que precisa ser manifesto nesse mundo, através de tudo isso que nós ouvimos aqui e através de muito mais daquilo que Cristo tem ensinado à sua igreja, tem ensinado a você. Como nós estamos manifestando, como nós estamos observando esse acesso que Ele nos deu no dia da sua morte e ressurreição, que o véu se rasga e nos dá esse livre acesso a Ele. Não mais precisamos de sacerdotes para ir até a Deus e levar os nossos sacrifícios, ofertas e orações. Agora nós estamos liberados a esse livre acesso a Ele. Como nós estamos levando isso? Como nós estamos vivendo segundo os ensinamentos de Cristo? A gente precisava refletir sobre esse contexto do que Jesus faz quando chama alguém para ser um discípulo seu, para que aí sim possamos acessar o desconhecido. Então a gente vai entender que tudo o que Jesus vai ensinar aos seus discípulos, a esses homens, era algo desconhecido. Nenhum dos seus discípulos tinha total conhecimento de nada do que eles começaram a viver com Jesus. Tudo que Jesus vai trabalhar na vida dos seus discípulos, aleluia, é totalmente desconhecido por cada um desses homens. Por cada um dos seus discípulos, nenhum deles conhecia todos os feitos de um homem na terra, dizendo ser Deus e chamando para uma missão, chamando para viver um propósito nessa missão. Era desconhecido. Então Jesus vai os ensinar diariamente, andando com eles, vivendo com eles, a acessar esse desconhecido. Qual desconhecido, pastor? Da minha conduta no meio do povo, da minha compaixão no meio do povo, do meu medo em meio às minhas dificuldades e tantas outras mais que Jesus vai ensinar a ele e tem nos ensinado. Mas como nós estamos lidando com isso que aparentemente estava desconhecido, mas Cristo me ensinou e abriu os meus olhos para ver que eu posso acessar.
Homens que não conheciam o que começaram a conhecer por intermédio de Jesus. Então Jesus vai levar esses homens a acessar aquilo que era desconhecido. Pastor Humberto, que gosta de pescar, já andou sobre as águas? Que isso, varão? Achei que o senhor iria dizer, dei sim 3 passos e afundei, pelo menos. Nenhum passo, nem tentou. Desculpe, medroso. Oh, aleluia. Aleluia. Então é desconhecido para nós. Acessar esse desconhecido de andar, Wagner, sobre as águas, ainda é desconhecido de nós. O texto traz como conhecimento para eles. O texto diz, acessa esse desconhecido. Andar sobre as águas. Só que o ensinamento do andar sobre as águas para os discípulos é, não tenham medo das dificuldades. Retiro minha palavra, pastor, o senhor não é o medroso. Por quê? Porque ele não lhe chamou para andar sobre as águas. Ele lhe chamou para vencer as dificuldades e não ter medo de nenhuma delas que sobrevierem à sua vida. O ato de andar sobre as águas não é agora. Todo discípulo, Tiago, sai de dentro do barco porque Pedro andou. E agora vamos andar, não vamos correr atrás de Pedro, porque Pedro já está chegando lá perto de Jesus. Eu quero chegar primeiro lá. Não, não, não. O papo não é esse, o ensinamento não é esse. O ensinamento é, vença as tuas dificuldades. Não tenha medo de resolver os teus B.O.s. Não tenha medo. Jesus vai fazê-los acessar o que é desconhecido. Jesus está mostrando para mim e para você hoje o que é acessar o desconhecido, que na sua palavra, irmão, já está conhecido de nós. Está tudo muito fácil, Valdirene, hoje. Lemos aqui o que Jesus ensina os discípulos. Lemos aqui o que Jesus vai dizer na grande comissão para eles. Ide, fazer discípulos. E agora é só colocar em prática o que eu ensinei vocês 3 anos e alguns meses, seus cabeçudos. Mais ou menos assim, Jesus dizendo, agora vai. É uma missão. E que missão é essa? Perigosíssima. Ide. Fabrício e Stephanie. Ide. Lá para o meio dos muçulmanos pregar, batizar, fazer discípulos. É ou não é uma missão perigosa? Ei, não parecer com quem não tem Cristo é uma missão perigosa. Por quê? Nós não fomos chamados para parecer com quem não é de Cristo. Nós fomos chamados para parecer com Cristo. Isso é uma missão arriscada e perigosa. Eu vi um vídeo essa semana passando no Instagram. Salvei para depois, vi assim de relance, mas eu entendi o contexto ali. E guardei para ver depois. Que eu sou desses. Eu não perco o meu tempo. Em todo momento da minha vida eu não perco tempo em ficar vendo todos os vídeos que aparecem, não. Aí eu acho interessante, eu salvo. Alguns eu vejo na hora, que são pouquíssimos. Principalmente se tiver mais de 5 minutos. Aí, não, eu tenho que ter tempo para ver. Aí eu salvo o dia que eu acho interessante. E eu já disse aqui uma vez, aquele dia que eu estou querendo ver nada com nada. Eu começo na luta, parto para o futebol. Daqui a pouco, quando eu vou ver, eu estou vendo um culto, uma mensagem, essas coisas assim, entendeu? Assim, meio que aleatório. Muito aleatório até. E aí eu estava vendo que um rapaz estava pregando o evangelho e alguém passou, alguém que é do mundo, que não se parece com Cristo, derrubou a Bíblia dele, bateu nele. Porque ele estava falando de quem? Não, mano, estava falando do político. Não. Aí ele não gostou.
Porque na Bíblia está escrito que eu sou da direita, eu sou da esquerda. Não está escrito que eu sou? A Bíblia está dizendo qual deputado, qual estadual que eu tenho que seguir? Não, a Bíblia não está dizendo isso. Então ele estava pregando sobre Cristo. Isso incomoda quem não tem Cristo. E aonde eu quero chegar com isso, irmão? Que ele já está dando a nós o acesso do desconhecido. Porque já tem coisas na minha vida e na tua vida que não é desconhecido. Então eu e você precisamos parecer com Cristo, não é com o mundo. Pastora, muito bem, esses dias lá atrás, leu aqui em Romanos capítulo 12. Irmão, nós não somos desse mundo. Entenda isso em nome de Jesus. Você não é desse mundo. Você não tem que fazer as mesmas coisas que as pessoas desse mundo fazem. Não há uma obrigatoriedade, a Bíblia não está dizendo isso. Não há uma obrigatoriedade de ser igual, de fazer igual. O que eu tenho que fazer? Cumprir a missão. Só que é uma missão complicada e impossível. Em alguns momentos da nossa vida ela é complicada e impossível. É, pastor? É. E eu quero te dar 3 coisas básicas aqui e caminho e encerro. Você vai entender agora o tema dessa mensagem, acessando o desconhecido. 3 coisas básicas que eu e você precisamos acessar como conhecimento, como aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. E a gente já parafraseou aqui diversas vezes, e a primeira é, só quero repetir para você, mas eu quero destacá-las. Quero te fazer entender o discípulo que você é, para acessar o desconhecido. Primeira coisa, precisamos ter paixão de querer cumprir o propósito. Isso aqui fala de cooperar com o reino. Segunda coisa, precisamos rever nossa paixão pelo Cristo que nos chamou para uma missão. Realmente, o que eu tenho feito tem sido apaixonante por Ele. Terceira coisa, precisamos ser responsáveis por essa missão. Precisamos ser responsáveis por essa missão. Jesus escolhe 12. E desses 12 no capítulo de Mateus a gente encerra por aqui. Ele vai dizer, portanto, ide ensinar a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está dizendo, ide. Ide. Ele não está dizendo, se você quiser, se tiver com vontade. Não. Ele está dizendo, afirmativamente, ide. Não é opcional, é ide. Não é o que eu quero, é o que Ele quer, é ide. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Segunda coisa, não é o que você acha, o que você pensa, é o que Ele tem mandado. Não é o que você acha, o que você pensa, é o que Ele tem mandado. Não é, Tiago, a teologia que você está estudando, os demais que estão estudando teologia, é o que Ele tem mandado. Não é a teologia que eu estudei, é o que Ele tem mandado. E o que Ele tem mandado é tudo aquilo que Ele disse, observa tudo que eu ensinei a vocês. Observa tudo que eu ensinei a vocês, então vai ensinando-os a observar tudo que eu ensinei, todas as coisas que eu ensinei para vocês ao longo desses anos. E todas essas coisas eu tenho vos mandado fazer. Eu vou estar convosco, mas ide. É uma ordem. Faça. Eu estou mandando. Oh, aleluia. Terceiro, precisamos ser responsáveis pela missão. Eu quero concluir aqui te explicando, em simples palavras, no latim, o que é paixão. Quem me ouve? Quem me ouve? Quem me ouve? Quem ainda está por aqui?
no latim significa ação de suportar, ação de sofrer. O que é a paixão? Ação de suportar e ação de sofrer. Ah, irmão. Olha para quem está do seu lado, por favor, me ajude, eu estou concluindo. Diga para ele: paixão é a essência que não pode acabar para eu e você cumprir o propósito de Deus. Eu quero concluir aqui e orar pela sua vida. Eu estou falando de alguém que foi chamado para uma missão, amém ou não amém? Deixa eu concluir aqui, eu estou falando de algumas pessoas que foram chamadas para uma missão, amém ou não amém? E agora essas pessoas, elas precisam não mais andar com quem andou com ela. Olha isso aqui, irmão. A gente tem agora 12 discípulos e não tem mais o seu discipulador do seu lado. Escute. A gente tem agora 12 discípulos que não tem mais o seu discipulador do seu lado. E agora esse alguém tem uma missão, porque ele disse: ide, fazei discípulos. Prega, ensina, batiza. Em outras palavras, ele está dizendo: faça igual eu fiz com vocês. Faça igual eu fiz com vocês. Em outras palavras, ele está dizendo: eu tive compaixão de vocês. Eu tive paixão por vocês. Por quê? Porque eu morri na cruz do lado de um ladrão e de outro, por amor à vida de vocês. Em outras palavras, ele estava dizendo para eles: dá aos famintos o que eles precisam. Em outras palavras, eles estavam dizendo: não se pareça com o mundo, porque a conduta de vocês é diferente da do mundo. E eu concluo de fato essa mensagem, irmão, trazendo para o seu coração que para acessar o desconhecido, a gente precisa entender a missão e o propósito que Ele nos chamou. Eu estava pensando nisso e falando: Deus, será que tem alguém que não foi chamado com um propósito, uma missão? E Ele respondeu para o meu coração: não, todo mundo na face da terra tem um propósito e uma missão, sem exceção. Está ali a grávida, que ainda não sabe se é menino ou se é menina, mas já tem uma missão, porque Deus disse: desde o ventre eu te conheço. Desde o ventre eu te conheço. Ainda quando você não tinha forma, eu já conhecia você, já sabia o seu nome e já tinha um propósito, uma missão para você. Todos nós nascemos e temos um propósito, uma missão. A grande questão é: será que eu posso ter paixão por isso que Ele entregou para mim? Porque paixão é sofrer por aquilo que Ele me deu como um propósito de vida. Paixão é viver por aquilo que Ele me deu como uma missão. Será que a gente pode acessar esse desconhecido, tendo o entendimento de que vale a pena sofrer? A paixão, ela é terrível, irmãos. E a paixão diz que nós precisamos sofrer. Mas esse não é o evangelho, pastor. Quem disse que não? No mundo tereis. Não, irmão, você está lendo errado. No mundo tereis só vitória. Aí ele completa o versículo: porque eu fui vitorioso.
Realmente ele foi vitorioso, mas antes de ser vitorioso, ele alguém bateu nele, alguém cuspiu nele, alguém rasgou as vestes dele, alguém fez ele carregar uma cruz pesada. No mundo tereis aflições, vírgula, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eles não acham que eu venci, mas eu venci o mundo. Eu estou dizendo para vocês, meus discípulos, eu venci o mundo. Oh glória! Eles não me têm como Cristo ressurreto, como o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, como o Messias, como o Salvador. Mas vocês aprenderam que eu sou esse Salvador. Aleluia! Feche os seus olhos.